Imagine um escravo condenado à morte que se tornou príncipe. Um fugitivo assassino que voltou para desafiar o império mais poderoso da Terra. Um homem gago que se tornou a voz de Deus. Esta é a história real de Moisés. E ela é muito mais impressionante do que você imagina. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir a verdade completa por trás do homem que enfrentou Faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos. Desde seu nascimento milagroso até sua morte misteriosa, passando pelas pragas devastadoras e pela libertação de milhões de escravos. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta jornada vai da sarça ardente ao Monte Sinai, sem enrolação, direto ao ponto. Vamos começar pelo início. Um decreto de morte e um bebê flutuando no rio Nilo. Egito, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O império mais avançado, rico e temido do mundo antigo. Suas pirâmides desafiavam os céus, seus exércitos eram invencíveis, sua tecnologia estava séculos à frente de qualquer outra civilização. Faraó não era apenas um rei, era considerado um deus vivo, senhor absoluto sobre a vida e a morte de milhões. Mas havia um problema crescendo dentro das fronteiras egípcias: os hebreus. O que começou como uma família de 70 pessoas que chegou ao Egito durante uma fome devastadora, 400 anos depois havia se transformado em uma população de quase 2 milhões. Eles eram escravos, sim, mas escravos que se multiplicavam de forma alarmante. Faraó olhou para aquela multidão de hebreus e viu uma ameaça existencial. E se eles se unirem aos nossos inimigos durante uma guerra? Pensava ele. A solução foi brutal. Trabalho escravo intensificado, construindo as cidades depósito de Pitom e Ramessés. Tijolos de barro sob o sol escaldante, chicotes estralando nas costas, crianças nascendo na escravidão. Mas quanto mais os egípcios oprimiam, mais os hebreus se multiplicavam. Era sobrenatural, era assustador. Então Faraó decretou o impensável, um genocídio sistemático. Toda criança hebreia do sexo masculino deveria ser jogada no rio Nilo imediatamente após o nascimento. As parteiras Sifrá e Puá receberam ordens diretas, mas secretamente desobedeceram, alegando que as mulheres hebreias davam à luz rápido demais. Foi nesse cenário de terror que um bebê nasceu na tribo de Levi. Seus pais eram Anrão e Joquebede, descendentes diretos de Levi, filho de Jacó. Eles já tinham 2 filhos, Miriam e Arão. Mas este terceiro filho era especial. A Bíblia diz que Joquebede viu que ele era formoso, uma beleza que transcendia o físico, algo de divino naquela criança. Durante 3 meses, ela conseguiu escondê-lo. Imagine o desespero. Abafar o choro de um bebê enquanto soldados egípcios patrulhavam as ruas. Cobrir sua boca durante as rondas noturnas. Viver em pânico constante de que um único grito condenasse seu filho à morte. Mas bebês crescem, bebês fazem barulho. E o tempo estava acabando. Joquebede tomou uma decisão desesperada e genial. Ela teceu um cesto de papiro, o mesmo material usado para construir pequenas embarcações. Revestiu-o com piche e betume para torná-lo impermeável. Colocou seu filho de 3 meses dentro e, com o coração despedaçado, deixou o cesto flutuando entre os juncos do rio Nilo. O mesmo rio que era túmulo de milhares de bebês hebreus, agora embalava sua última esperança. Miriam, a irmã mais velha, ficou à distância, observando. Seu coração devia estar acelerado. E se o cesto virasse? E se crocodilos atacassem? E se soldados encontrassem? Mas o que aconteceu a seguir foi a ironia mais extraordinária da história. A filha de Faraó, a princesa do império que ordenara a morte de todos os meninos hebreus, desceu ao Nilo para se banhar. Ela viu o cesto balançando entre os juncos. Curiosa, ordenou que suas servas o trouxessem. Quando abriu e viu o bebê chorando, algo aconteceu em seu coração. A Bíblia é clara. Teve compaixão dele. Ela sabia imediatamente que era um bebê hebreu. Tecnicamente, deveria entregá-lo para execução. Mas princesas têm privilégios. Foi quando Miriam, corajosa e estratégica, aproximou-se. Quer que eu chame uma ama hebreia para amamentar a criança para você? A princesa concordou. E assim, de forma miraculosa,
Joquebede foi paga pelo palácio egípcio para amamentar e cuidar de seu próprio filho nos primeiros anos de vida. Quando o menino foi desmamado, Joquebede o levou de volta à princesa, que o adotou oficialmente. Ela lhe deu um nome egípcio, Moisés. O significado é debatido, mas provavelmente vem de tirar ou retirar, porque das águas o tirei. Moisés cresceu no palácio, educado nos melhores conhecimentos egípcios, treinado em estratégia militar, literatura, matemática, astronomia. Ele tinha acesso à biblioteca real, aos conselheiros de Faraó, aos segredos do império. Usava roupas de linho fino. Comia iguarias, tinha servos. Mas ele sabia a verdade. Ele era hebreu. Seu povo gemia sob chicotes enquanto ele dormia em colchões de plumas. E essa contradição estava prestes a explodir. 40 anos se passaram. Moisés não era mais aquele bebê no cesto. Era um homem feito, treinado nas artes da guerra, fluente em hieróglifos, respeitado nos corredores do poder. Mas por baixo das vestes de príncipe, pulsava o coração de um escravo. A Bíblia nos diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. Perceba, ele chama os hebreus de seus irmãos. Não eram apenas escravos que ele observava de longe. Era seu povo, sua identidade. E o que ele viu o deixou em fúria. Um capataz egípcio espancava brutalmente um hebreu. Chicotadas, gritos, sangue na areia. Moisés olhou para um lado, depois para o outro. Ninguém por perto, ninguém vendo. E então ele matou o egípcio. Não foi acidental, foi deliberado. Foi uma tentativa de justiça pelas próprias mãos. Ele escondeu o corpo na areia, cobrindo rapidamente as evidências do crime. Talvez pensasse que estava iniciando uma libertação. Talvez imaginasse que seu povo reconheceria que Deus o estava usando para salvá-los. No dia seguinte, Moisés voltou. Desta vez, encontrou 2 hebreus brigando entre si. Ele tentou intervir, confrontando aquele que estava errado. Por que você fere seu companheiro? A resposta foi devastadora. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? O sangue de Moisés gelou. Eles sabiam. Se os hebreus sabiam, logo Faraó saberia. E a pena por matar um egípcio, mesmo sendo príncipe adotivo, seria a morte. Não havia imunidade para esse tipo de traição. Moisés percebeu algo ainda mais doloroso. Seu próprio povo o rejeitava. Ele não era egípcio o suficiente para os egípcios, nem hebreu o suficiente para os hebreus. Ele não pertencia a lugar nenhum. Quando Faraó soube do assassinato, sua ira foi implacável. Ele ordenou a execução imediata de Moisés. O príncipe se tornou fugitivo. Moisés fugiu para o deserto de Midian, uma região árida e desolada a leste do Egito, provavelmente na península do Sinai. Do luxo do palácio para a solidão brutal do deserto. De herdeiro potencial do trono para um nômade sem nome. Ele estava sentado junto a um poço quando 7 jovens chegaram para dar água ao rebanho de seu pai. Mas pastores locais, brutamontes acostumados a intimidar, expulsaram as moças e roubaram a vez delas no poço. Algo despertou em Moisés. Talvez a mesma indignação que o levou a matar o egípcio. Ele se levantou e defendeu as mulheres, expulsando os pastores e ajudando-as a dar água aos animais. Quando voltaram para casa mais cedo que o normal, o pai delas, Jetro, também chamado Reuel, sacerdote de Midian, ficou surpreso. Como voltaram tão cedo hoje? Elas contaram sobre o egípcio que as defendeu. Sim, Moisés ainda parecia egípcio. Roupas, sotaque, postura. Jetro, homem de hospitalidade, ficou indignado que elas tivessem deixado o estrangeiro para trás. Por que deixaram o homem? Chamem-no para comer. Moisés aceitou o convite. E aceitou ficar. E acabou se casando com Zípora, uma das filhas de Jetro. Eles tiveram um filho, e Moisés lhe deu um nome que revelava tudo sobre seu estado de espírito. Gerson, que significa forasteiro ali, porque nas próprias palavras de Moisés, peregrino sou em terra estranha. 40 anos de palácio. Agora começavam 40 anos de deserto. Moisés, que fora treinado para comandar exércitos, agora comandava ovelhas.
Ele que estudara nos melhores centros de conhecimento do mundo agora passava dias inteiros em silêncio, vagando por vales secos. Ele que matara um homem pensando iniciar uma revolução, agora vivia no anonimato absoluto. Mas Deus estava fazendo algo no deserto. Estava quebrando o orgulho. Estava ensinando dependência. Estava preparando um libertador. Porque enquanto Moisés pastoreava ovelhas em Midian, no Egito, seu povo gemia cada vez mais alto. As chicotadas continuavam. As crianças ainda nasciam escravas, e o clamor subia aos céus como incenso. E Deus estava prestes a responder de uma forma que ninguém, muito menos Moisés, poderia imaginar. Era apenas mais um dia comum. Moisés, agora com 80 anos, conduzia o rebanho de seu sogro pelo deserto, como fizera milhares de vezes nas últimas 4 décadas. Suas mãos estavam calejadas, seu rosto marcado pelo sol inclemente. Seus sonhos de juventude enterrados sob camadas de arrependimento e resignação. Ele chegou a Horebe, o monte de Deus, que mais tarde seria conhecido como Monte Sinai. E ali, algo impossível capturou sua atenção. Uma sarça comum, daquelas que pontilhavam o deserto, estava em chamas, mas não se consumia. O fogo ardia, as chamas dançavam, porém os galhos permaneciam intactos. Não viravam cinzas, não murchavam, apenas queimavam eternamente. Moisés pensou: vou me aproximar e ver esta maravilha. Quando deu os primeiros passos em direção ao fenômeno, uma voz ecoou da sarça: Moisés, Moisés. O coração dele deve ter quase parado. Quem estava chamando seu nome no meio do deserto? Eis-me aqui, respondeu ele com a voz trêmula. Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés obedeceu, com as mãos tremendo. E então a voz continuou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto. Estava aterrorizado. Este era o Deus de seus antepassados, o Deus da aliança, o Deus que prometera multiplicar os descendentes de Abraão como as estrelas do céu. E esse Deus estava falando diretamente com ele. Deus explicou que havia visto a aflição de seu povo no Egito, que ouvira seu clamor por causa de seus opressores, que conhecia suas dores, e que descera para libertá-los e conduzi-los a uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E então veio a bomba: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Moisés entrou em pânico total. Primeira objeção: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele estava dizendo: sou um fugitivo, um assassino procurado, um pastor fracassado de 80 anos. Como vou enfrentar o império mais poderoso da terra? Deus respondeu: eu serei contigo. Mas Moisés não estava convencido. Segunda objeção: quando eu chegar aos filhos de Israel e disser que o Deus de seus pais me enviou, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que responderei? E Deus revelou seu nome mais sagrado, mais misterioso. Eu sou o que sou. Assim dirás: eu sou, me enviou a vós. Em hebraico, Ikawa, Yahweh, o nome impronunciável, o Deus eterno, autoexistente, que não depende de nada nem ninguém. Terceira objeção de Moisés: eles não vão acreditar em mim, vão dizer que o Senhor não me apareceu. Deus, com paciência infinita, deu 3 sinais. O que é isso em tua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Lança-a no chão. Moisés obedeceu, e a vara virou uma serpente. Ele fugiu apavorado. Estende a mão e pega-a pela cauda. Moisés, tremendo, obedeceu. A serpente voltou a ser vara. Segundo sinal: coloca a mão no peito. Ele obedeceu. Quando tirou a mão, estava leprosa, branca como neve. Coloca de novo. Quando tirou, estava completamente curada. Terceiro sinal: se não crerem nem nesses 2 sinais, pegarás água do Nilo e a derramarás em terra seca, e a água se tornará sangue. 3 sinais incontestáveis. 3 provas do poder divino. Mas Moisés ainda resistia. Quarta objeção: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ele tinha algum tipo de impedimento de fala. Talvez gagueira.
talvez dificuldade de articulação. Como seria porta-voz de Deus com essa limitação? Deus respondeu com uma pergunta devastadora. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés estava sem argumentos, mas fez uma quinta e última tentativa desesperada. Ah, Senhor meu, envia aquele que hás de enviar. Traduzindo, manda qualquer outra pessoa, menos eu. Pela primeira vez, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Mas mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, fez uma concessão. Não está ali Arão, teu irmão? Ele falará por ti ao povo. Ele será tua boca, e tu serás para ele como Deus. Não havia mais saída. Moisés pegou sua vara, agora chamada a vara de Deus. Despediu-se de Jetro, pegou sua esposa e filhos, e começou a longa jornada de volta ao Egito. De volta ao lugar de onde fugira 40 anos antes. De volta ao império que queria sua cabeça. De volta para enfrentar o impossível. Moisés e Arão se encontraram no deserto antes de entrar no Egito. Arão, agora com 83 anos, abraçou seu irmão mais novo que não via há 4 décadas. Moisés contou tudo. A sarça ardente, o nome de Deus, os sinais, a missão impossível. Juntos, reuniram os anciãos de Israel. Arão falou. Moisés demonstrou os sinais. A vara virou serpente. A mão ficou leprosa e foi curada. E pela primeira vez em 400 anos, o povo creu. Eles se prostraram e adoraram, porque Deus finalmente havia olhado para sua aflição. Mas a parte fácil tinha terminado. Agora vinha o confronto. Moisés e Arão entraram no palácio de Faraó. Imagine a cena. 2 idosos hebreus diante do homem mais poderoso do mundo, sentado em seu trono de ouro, cercado por conselheiros, guardas e símbolos de divindade. A mensagem foi direta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A resposta de Faraó foi carregada de arrogância e desprezo. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Para Faraó, Yahvé era apenas mais um deus tribal insignificante. Ele próprio era considerado a encarnação de Ra, o deus Sol. Por que temeria o Deus de escravos? Moisés e Arão insistiram, pedindo permissão para uma jornada de 3 dias ao deserto para sacrificar ao Senhor. A resposta foi cruel. Por que fazeis o povo parar em seus trabalhos? Ide as vossas cargas. E então Faraó deu uma ordem diabólica aos capatazes. Não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Vão eles mesmos e colham palha. Mas a quantidade de tijolos que faziam antes continuareis a exigir deles. Era impossível. Os hebreus agora tinham que buscar palha espalhada pelos campos e ainda produzir a mesma quota de tijolos. Os chicotes estalavam com mais violência. O trabalho se tornou insuportável. Os capatazes hebreus foram espancados. Quando reclamaram com Faraó, ele zombou. Estais ociosos, por isso dizeis, vamos sacrificar ao Senhor. Eles saíram furiosos e encontraram Moisés e Arão esperando. As palavras foram duras. O Senhor vos julgue, porque fizeste o nosso caso repulsivo diante de Faraó. Moisés clamou a Deus, por que afligiste este povo? Desde que fui a Faraó, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhum modo livraste o teu povo. Deus respondeu, agora verás o que hei de fazer a Faraó. E começou o confronto sobrenatural mais épico da história antiga. Primeira praga. Arão estendeu a vara sobre o rio Nilo, e toda a água se tornou sangue. Peixes morreram. O rio cheirava a podridão. Por 7 dias não havia água potável no Egito. Mas os magos de Faraó imitaram o sinal com suas artes secretas, e o coração de Faraó se endureceu. Segunda praga. Rãs. Milhões delas, invadindo casas, camas, fornos, amassadeiras. Faraó implorou, tirem essas rãs, e deixarei o povo ir. Moisés orou, as rãs morreram, mas quando Faraó viu alívio, voltou atrás. Terceira praga. Piolhos. O pó da terra se transformou em enxames de insetos parasitas sobre homens e animais. Desta vez, os magos não conseguiram replicar. Eles admitiram, isto é o dedo de Deus.
Mas Faraó não cedeu. Quarta praga: moscas. Enxames densos que corrompiam a terra. Mas em Gósen, onde os hebreus viviam, nenhuma mosca apareceu. Deus estava fazendo distinção entre seu povo e os egípcios. Quinta praga: peste no gado. Todo o gado dos egípcios morreu: cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. Mas nenhum animal dos israelitas foi tocado. Faraó enviou inspetores para confirmar, mas ainda assim endureceu o coração. Sexta praga: úlceras. Moisés lançou cinzas ao ar, e tumores dolorosos eclodiram na pele de homens e animais. Os próprios magos estavam tão afetados que nem puderam comparecer diante de Moisés. Sétima praga: saraiva com fogo. A tempestade mais violenta que o Egito já experimentara. Pedras de gelo misturadas com raios de fogo correndo pelo chão, destruindo plantações e matando quem estava ao ar livre. Faraó confessou: pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Mas quando a tempestade parou, ele voltou atrás novamente. Oitava praga: gafanhotos. Nuvens tão densas que escureceram a terra. Eles devoraram tudo que a saraiva havia poupado. Não sobrou nenhuma planta verde em todo o Egito. Os conselheiros de Faraó imploraram: até quando este homem será um laço para nós? Deixa ir os homens. Mas Faraó permitiu apenas que os homens fossem, sem mulheres e crianças. Moisés recusou. Nona praga: trevas. Por 3 dias, uma escuridão absoluta, palpável, cobriu todo o Egito. Ninguém podia se mover. Mas nas casas dos israelitas havia luz. Faraó ofereceu: ide, mas deixai vosso gado. Moisés recusou de novo. Faraó explodiu em ira. Sai da minha presença. Guarda-te, não mais vejas o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto morrerás. Moisés respondeu com frieza: tu falaste bem, não verei mais o teu rosto. Mas antes de sair, Moisés declarou a praga final. Assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. A sentença estava decretada. A última praga seria a mais devastadora. Deus deu instruções precisas aos israelitas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. O sangue seria passado nas ombreiras e vergas das portas. A carne seria assada e comida com pães asmos e ervas amargas. Eles deveriam comer apressadamente, com sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir. Era a primeira Páscoa. À meia-noite, o Senhor passou pela terra do Egito. Em cada casa egípcia, do palácio ao cárcere, o primogênito morreu. O filho de Faraó, o filho do prisioneiro, os primogênitos do gado. Não houve exceções. O clamor foi ensurdecedor, gritos de desespero cortando a escuridão da noite. Mas nas casas marcadas com sangue, o anjo da morte passou por cima. Nenhum israelita foi tocado. Faraó se levantou de noite, ele, seus servos e todos os egípcios. Ele mandou chamar Moisés e Arão às pressas e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor. Levai vossas ovelhas e vosso gado, e abençoai-me também a mim. Os egípcios, desesperados para se livrar daquele povo antes que todos morressem, deram aos israelitas ouro, prata e roupas. 430 anos de escravidão terminaram em uma única noite. Aproximadamente 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças, possivelmente 2 milhões de pessoas no total, saíram do Egito. Levaram seus rebanhos, suas riquezas e os ossos de José, conforme ele havia pedido séculos antes. Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, para que não enfrentassem guerra prematuramente. Em vez disso, foram pelo caminho do deserto, em direção ao Mar Vermelho. E Deus ia adiante deles, coluna de nuvem de dia para guiá-los, coluna de fogo de noite para iluminá-los. Mas em seu palácio, Faraó acordou do choque e percebeu o que havia feito. Que é isso que fizemos? Deixamos ir a Israel.
Seu coração endureceu mais uma vez. Ele preparou 600 carros escolhidos e todos os outros carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. Os israelitas estavam acampados junto ao Mar Vermelho, quando viram no horizonte a poeira levantada pelos cavalos egípcios. O exército mais poderoso da terra vinha a toda velocidade. Na frente, o mar. Atrás, a morte. Aos lados, montanhas. O pânico foi total. O povo gritou contra Moisés. Foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Porque nos fizeste sair do Egito? Mas Moisés, o homem que tinha medo de falar, declarou com autoridade: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Deus ordenou: Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o. Moisés obedeceu. O Senhor fez soprar um forte vento oriental toda aquela noite. As águas se dividiram, formando muralhas à direita e à esquerda. O leito do mar se tornou terra seca. 2 milhões de pessoas atravessaram durante a madrugada. Crianças de colo, idosos, rebanhos, carroças, todos caminhando entre paredes líquidas que desafiavam a gravidade. Os egípcios, em sua arrogância, entraram atrás deles. 600 carros de guerra avançaram entre as muralhas de água. Mas Deus transtornou as rodas dos carros. Eles começaram a se arrastar com dificuldade. Quando o último israelita pisou em terra firme do outro lado, Deus disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar. As águas voltaram com fúria devastadora. Cavalos, cavaleiros, carros, todo o exército de Faraó foi engolido. Nenhum sobreviveu. O mar que se abriu para libertar o povo de Deus se fechou para destruir seus opressores. Israel viu os corpos egípcios na praia e temeu ao Senhor. Eles creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Mas a jornada estava apenas começando. A euforia da travessia durou exatos 3 dias. Depois de caminharem pelo deserto de Sur, sem encontrar água, chegaram a Mara. Finalmente, água. Mas quando provaram, era amarga, intragável. O povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Deus mostrou a Moisés uma árvore. Ele a lançou nas águas, e elas se tornaram doces. O padrão estava estabelecido. Problema, reclamação, milagre. 6 semanas depois, no deserto de Sim, a fome apertou. Novamente as queixas: quem dera tivéssemos morrido no Egito, quando nos assentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Deus respondeu com provisão sobrenatural. Ao anoitecer, codornizes cobriram o acampamento. Pela manhã, quando o orvalho secou, havia sobre o deserto uma coisa fina, flocos brancos como geada. Que é isto? Perguntaram. É o pão que o Senhor vos deu para comer, respondeu Moisés. Eles chamaram de maná, sabor de bolos de mel. Todos os dias, exceto no sábado, por 40 anos, maná cobriria o chão. Provisão diária, exigindo fé diária. 3 meses após saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam diante do monte. Este não era um lugar qualquer. Era o monte de Deus, onde Moisés havia visto a sarça ardente. Deus chamou Moisés ao cume e declarou: Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo respondeu em uníssono: Tudo o que o Senhor falou faremos. No 3º dia, ao amanhecer, trovões e relâmpagos explodiram sobre o monte. Uma nuvem espessa desceu. O som de uma trombeta extremamente forte fez todo o povo estremecer. O monte Sinai estava envolto em fumaça porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Deus chamou Moisés ao topo. Lá, em meio ao fogo, a fumaça e a glória divina, ele entregou os 10 mandamentos. Não apenas palavras, princípios gravados em pedra pelo próprio dedo de Deus.
a lei moral que definiria Israel e influenciaria toda a civilização ocidental. Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Deus lhe deu instruções detalhadas, como construir o tabernáculo, os utensílios sagrados, as vestes sacerdotais, os rituais de sacrifício. Mas lá embaixo, a impaciência crescia. Quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, murmuravam. Eles pressionaram a Arão. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Arão covardemente cedeu. Mandou recolher argolas de ouro e fundiu um bezerro, imitação de Apis, o deus touro egípcio que eles haviam visto ser destruído pelas pragas. Construíram um altar e declararam: amanhã será festa ao Senhor. Mas a festa se degenerou em orgia. Comeram, beberam e se entregaram à imoralidade. No monte, Deus disse a Moisés: desce, porque o teu povo se corrompeu. Moisés desceu com as 2 tábuas da lei. Quando viu o bezerro e as danças, sua ira se acendeu. Ele arremessou as tábuas ao chão, quebrando-as aos pés do monte. Queimou o bezerro, moeu-o até virar pó, espalhou sobre a água e fez o povo beber. Então convocou: quem é do Senhor, venha a mim. Os filhos de Levi se ajuntaram. Moisés ordenou: cada um cinja a espada e passe pelo arraial matando, cada um a seu irmão, amigo e vizinho. 3.000 homens caíram naquele dia. No dia seguinte, Moisés subiu novamente ao monte e orou uma das orações mais corajosas da Bíblia. Este povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me do teu livro. Deus poupou o povo, mas a aliança precisou ser renovada. Moisés passou mais 40 dias no monte e desceu com novas tábuas. O deserto seria sua escola por muito mais tempo do que imaginavam. O que deveria ter sido uma jornada de semanas se transformou em 40 anos de vagueio pelo deserto. A causa foi simples: incredulidade. Quando chegaram às bordas da terra prometida em Cádiz Barneia, Moisés enviou 12 espias. Eles voltaram após 40 dias carregando um cacho de uvas tão grande que precisava ser carregado por 2 homens. A terra realmente manava leite e mel, mas 10 dos espias trouxeram um relatório aterrorizante. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos gigantes. Éramos como gafanhotos aos nossos olhos. Apenas Josué e Calebe confiaram em Deus. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Mas o povo escolheu o medo. Quiseram apedrejar Moisés e voltar ao Egito. Deus decretou: nenhum destes homens desta geração má verá a terra. Vossos cadáveres cairão neste deserto. 40 anos penareis por vossas infidelidades. Durante aquelas décadas, Moisés enfrentou rebeliões constantes. Corá, Datã e Abirão questionaram sua autoridade. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? A resposta divina foi imediata. A terra abriu a boca e os engoliu vivos, juntamente com suas famílias. Quando o povo murmurou novamente, Deus enviou serpentes venenosas. Muitos morreram. Moisés, por ordem divina, fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. Quem olhasse para ela, viveria. Um símbolo profético de Cristo na cruz. Houve vitórias militares sobre os amorreus e o rei de Bazã. Houve derrotas quando desobedeceram. Mas sempre, Moisés intercedeu, guiou, ensinou. Até que ele mesmo falhou. Em Meribá, quando o povo reclamou novamente por falta de água, Deus ordenou que Moisés falasse à rocha. Mas Moisés, frustrado após décadas de queixas, gritou: ouvi, rebeldes! Faremos sair água desta rocha? E bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou abundantemente. Mas Deus disse: por que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel? Não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Um erro. 40 anos de liderança fiel. Mas a consequência foi irreversível. Aos 120 anos, com os olhos ainda bons e o vigor não diminuído, Moisés subiu ao Monte Nebo. Deus lhe mostrou toda a terra prometida, desde Gileade até Dan, todo Naftali, Efraim, Manassés, Judá, até o mar ocidental,
o Neguebe e a planície. Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a mostrei aos teus olhos, porém tu não passarás para lá. Moisés morreu ali, em Moabe. Deus mesmo o sepultou em um vale, e ninguém sabe até hoje onde fica seu túmulo. Israel chorou por 30 dias. Josué assumiu a liderança, cheio do espírito de sabedoria. O povo que Moisés tirara do Egito finalmente entraria na terra. O libertador viu, mas não entrou. Mas seu legado atravessaria milênios. Esta é a história completa de Moisés. Do bebê condenado à morte ao príncipe do Egito. Do assassino fugitivo ao pastor esquecido no deserto. Do homem gago que argumentou com Deus ao porta-voz que confrontou o império mais poderoso da terra. Ele dividiu o Mar Vermelho. Recebeu a lei diretamente das mãos de Deus. Guiou milhões através do deserto por 40 anos. Intercedeu incontáveis vezes por um povo rebelde que constantemente duvidava dele. E no final, ele viu a terra prometida do alto do monte, mas não entrou. Isso parece injusto? Talvez. Mas o legado de Moisés nunca foi sobre conquistar território. Foi sobre obedecer a Deus, mesmo quando não fazia sentido. Foi sobre liderar com sacrifício, não com glória pessoal. Foi sobre preparar a próxima geração para terminar o que ele começou. Moisés nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, ele transforma pessoas imperfeitas. Ele usa assassinos, gagos, fugitivos e fracassados quando eles se rendem à sua vontade. Moisés nos mostra que liderança verdadeira exige sacrifício. Às vezes você abre o caminho para outros caminharem. Às vezes você planta árvores sob cuja sombra nunca descansará. E Moisés nos lembra que obediência importa mais que resultados. Um momento de desobediência custou-lhe a entrada na terra prometida, mas seu nome permanece imortal, citado por Jesus, reverenciado por bilhões. Seu túmulo está escondido, mas seu legado está gravado na história da humanidade. Se esta história impactou você, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais conteúdo bíblico profundo e sem enrolação. Nos comentários me diga, qual foi a parte da história de Moisés que mais te surpreendeu? A travessia do mar? As pragas? O bezerro de ouro? Obrigado por assistir. Que você deixe um legado.